Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, o acordo União Europeia-Índia. Vamos ver o potencial efeito em Portugal, aquele a quem chamaram a mãe de todos os acordos. Depois, a Fed, os recordes no mercado bolsista norte-americano e o dólar. De seguida, falo com a Joana Almeida e a Leonor Mateus Ferreira. Esta é a Soma dos Dias. Começamos com o acordo União Europeia-Índia. A Presidente da Comissão Europeia chamou-lhe a mãe de todos os acordos. O entendimento entre Bruxelas e Nova Delhi cria um mercado de quase 2 mil milhões de consumidores, que representa um quarto do produto interno bruto mundial. A Joana Almeida tem acompanhado este tema. Olá, Joana. Afinal, Olá. O que é que está previsto neste acordo? Olá, Hugo. Sim, este acordo vai tornar as exportações europeias para a Índia e vice-versa, as exportações indianas para a União Europeia, mais simples e mais baratas. Há, portanto, um corte e, em muitos casos, uma isenção naquilo que são as tarifas que são aplicadas sobre os produtos, de parte a parte, e que correspondem a cerca de 90% do total exportado, no caso da União Europeia, para a Índia. Destes produtos destacam-se sobretudo aquilo que é maquinaria e equipamentos elétricos, que são os produtos mais vendidos pelos Estados-membros à Índia. Há também isenções no que toca a produtos químicos, aeronaves, o que é um setor bastante importante para a França. Isenções também sobre produtos farmacêuticos, sobre ferro e aço. Por outro lado, está prevista uma redução naquilo que são as tarifas sobre automóveis, o que é um setor bastante crítico, sobretudo para a Alemanha. Atualmente as tarifas rondam os 110% e o que está previsto é que baixem para 10%. Ainda é definida uma cota sobre veículos E esse é, de por resto, ano. um setor também muito importante para Portugal, na área dos Portugal componentes. também, exatamente, sim. Estão previstos ainda, além destes setores, cortes naquilo que são as tarifas no setor agroalimentar, nomeadamente em algumas carnes, pão, vinho, chocolates, azeite, vinho, etc. E aí, nesses setores, alguns deles são aqueles em que Portugal poderá ter mais a ganhar. Exatamente. Portugal beneficia, no caso da maquinaria e equipamentos, que são dos produtos mais exportados também, a par com a União Europeia, além da pasta de papel, que é o nosso produto mais exportado para a Índia. No caso do setor agroalimentar, esta redução de tarifas é particularmente significativa, sobretudo para os setores do azeite e do vinho. No caso do azeite, há uma isenção total das tarifas, que está contemplada neste acordo. No caso do vinho, não há uma isenção, mas há uma redução bastante significativa das tarifas. Estamos a falar de tarifas que estão atualmente nos 150% e que vão reduzir-se para valores entre 20% e 30%, dependendo aqui do tipo de vinho que é exportado. Portanto, há várias vantagens para Portugal em vários setores. Deixa-me só dizer que atualmente a Índia ocupa o nosso 42º lugar na lista de principais clientes nacionais. Está à frente de países como é o caso da Guiné-Bissau ou de São Tomé e Príncipe, que são países com os quais Portugal tem relações históricas e onde há uma proximidade linguística que é importante na questão das exportações. Em 2024, os dados do INE mostram que Portugal exportou 260 milhões de euros em bens e serviços para este mercado. É um valor que duplicou na última década e com este acordo a expectativa é que venha a aumentar ainda mais. E, portanto, que tem margem ainda para grande crescimento. Agora, há aqui uma questão que eu gostava de te colocar, que é uma espécie de elefante que está sentado no sofá, porque há pouco mais de uma semana vimos a União Europeia celebrar entusiasticamente o acordo com o Mercosul, mas passado poucos dias soubemos que ia haver, enfim, uma demora adicional porque o acordo foi enviado para o Tribunal de Justiça da União Europeia e, portanto, pode demorar mais do que aquilo que se previa a implementar. A pergunta óbvia é, não corremos o risco de acontecer o mesmo com este acordo entre Bruxelas e Nova Delhi? Este acordo, ao contrário daquilo que acontece com o Mercosul, não é particularmente polémico. Há uma certa convergência entre os Estados-membros em relação às vantagens que este entendimento pode ter. Digamos que no acordo a questão mais sensível são mesmo os produtos agroalimentares.
No entanto, o acordo contempla aqui várias medidas para proteger as nossas indústrias europeias. É o caso das tarifas, de algumas tarifas que se vão manter neste acordo, não são alteradas, nomeadamente sobre a carne de bovino, frango, bananas, mel e açúcar, que são setores críticos para a União Europeia, que podiam estar aqui, podiam ser de alguma forma prejudicados por este acordo, mas mantendo-se as tarifas vão continuar a ser protegidos. Em relação à entrada em vigor deste acordo, ela prevê-se que possa acontecer ainda este ano. Concluída esta primeira fase do acordo, há agora um trabalho de análise mais jurídica, que pode demorar entre 5 a 6 meses, e ao fim desse tempo o acordo está pronto para ser ratificado e entrar em vigor. Obrigado, Joana. Joana Almeida e o acordo entre a União Europeia e a Índia. E agora, a Fed, o dólar e os recordes no S&P. Foi uma semana recheada de notícias vindas do outro lado do Atlântico. Por um lado, a Fed, que manteve as taxas de juro. Era um movimento esperado, mas que ainda assim vale a pena analisar. Comigo está a editora de Mercados de Negócios, Leonor Mateus Ferreira. Olá, Leonor. Na verdade, temos assistido à guerra entre a Fed e Donald Trump. Mais uma vez a Fed manteve as taxas de juro, contrariando a vontade do presidente norte-americano. Mas este movimento já era esperado. Era um movimento que era esperado, sim. Não foi uma surpresa que as taxas de juros da Fed se mantivessem inalteradas. Esta era a expectativa do mercado, mas isso não significa que não fosse uma reunião interessante de acompanhar, por alguns fatores. Um é a divisão dentro do grupo que decide, que toma estas decisões, não é? Não é Jerome Powell, o presidente, a decidir sozinho o que fazer com as taxas de juros. Naturalmente, ele é o rosto da Fed, mas tem toda uma administração com ele. Tem todo um grupo, e se olharmos para a forma como os membros do Comitê Federal do Mercado Aberto, é assim que se chama, votaram, houve 10 membros a defenderem a decisão que foi tomada, portanto de manter as taxas de juros inalteradas, e houve dois governadores que preferiam um corte de taxas de juros de 25 pontos base. Ou seja, isto é a primeira coisa que conseguimos ler desta reunião, que é: não há aqui um grupo que esteja dividido, há uma certa união na tomada de decisão, além de que tem havido muito otimismo em relação à economia norte-americana, e a FED sinaliza que há uma estabilização da taxa de desemprego, fala de um ritmo robusto de atividade económica, ou seja, há aqui um processo de decisão tranquilo, e que não se espera que traga grandes surpresas. E depois havia o outro grande tema, que é a questão da sucessão de Jerome Powell, e dos ataques que falavas, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem feito, não só esta estratégia de manter as taxas de juros, porque Donald Trump já disse N vezes que as taxas deviam estar mais baixas, mas mesmo ataques pessoais ao próprio Jerome Powell. E ele é questionado sobre os seus planos para o futuro, e diz que prefere não falar sobre o assunto. Porquê que ele é questionado sobre estes planos para o futuro? Porque ele tem um mandato que termina em maio de presidente deste comitê que eu referi, o comitê que toma as decisões, e por isso ele é o presidente da Fed. Mas depois disso ele tem um outro mandato cumulativo, não é? Como governador, que só termina em 2028. E a dúvida aqui é se ele ficará ou não na Fed, e para já ele diz que não quer falar sobre o assunto, e deixa em aberto se o leva até ao fim ou não. E deixa-me só lembrar-te que este mandato da presidência, que termina em maio, muitas das questões em torno da independência da Fed estão relacionadas com a sucessão neste cargo, porque nós temos a suposta lista, eu não a vi, mas fazendo fé no que dizem os meios norte-americanos, haverá uma shortlist com 4 nomes, mas há 2
que estarão à frente na corrida. Um deles um antigo governador da Fed, o outro é mesmo o atual conselheiro económico da Casa Branca. Ou seja, uma pessoa muito próxima de Trump. E os analistas têm-se desdobrado em explicações sobre porque é que o presidente não toma decisões sozinho e porque é que uma escolha, mesmo por muito próxima que seja de Donald Trump, não quer dizer que a Fed vai ser instrumentalizada ou que a independência esteja completamente em risco. Agora, sabemos que inevitavelmente há aqui uma influência que existe, mas não seja de ideias e de pensamentos. E depois sabemos que Donald Trump tem insistido muitíssimo com uma pressão como nunca sobre este tema das taxas de juros, dos cortes de taxas de juros, porque o ajudaria aqui um bocadinho nas eleições intercalares de novembro, estimulando a economia, pondo mais dinheiro no bolso dos eleitores. E contrariando de forma evidente a ideia que é aplicada a qualquer banco central, que é a da independência face ao poder político. Foi exatamente o que Jerome Powell lembrou agora quando foi questionado na última reunião. O que ele diz, se me permite citar, é que a independência permite aos bancos centrais que não sejam perfeitos, mas que sirvam bem as pessoas. Claro, e que tomem decisões que possam ir, por exemplo, além do horizonte político de qualquer país democrático. Agora, é quase impossível nos dias que corremos falar de seja o que for que se passa nos Estados Unidos sem tocar no nome de Donald Trump. Já o fizemos várias vezes neste nosso início de conversa e vamos fazer mais. Porquê? Porque Trump nesta semana deu a entender que estaria mais ou menos confortável com uma ideia de desvalorização do dólar. Afinal, o que é que aconteceu? É um presidente que não se coíbe de fazer comentários sobre a atuação do Banco Central, como não se coíbe minimamente de mexer com os mercados financeiros, que é uma coisa que para as economias ocidentais desenvolvidas é um bocadinho impensável. Já ouvimos a fazer comentários sobre as bolsas, que Wall Street ia disparar, que ia ser fantástico. Desta vez é sobre o dólar. O dólar tem estado muito pressionado pelas políticas comerciais de Donald Trump. Não sei se ainda te lembras da Groenlândia. Não é? Quer dizer, tem sido a rapidez com que Donald Trump passa de um tema para o outro, não é? Para nós é o ritmo noticioso, mas para os mercados financeiros isto é de um stress muito grande e estamos a falar de dinheiros, não é? E no caso de uma moeda, estamos a falar da maior moeda do mundo e há muita coisa que depende dela. E como dizias, o Presidente dos Estados Unidos resolveu dizer que estava tranquilo com um dólar mais enfraquecido, até porque permitia alguns ganhos de competitividade para as exportações dos Estados Unidos. Os mercados financeiros interpretaram isto como uma eventual que Trump deixaria esta desvalorização, que não iria atuar, também aqui que poderia vir de alguma forma a atuar com o Japão para sustentar a moeda japonesa, e o resultado foi uma grande desvalorização do dólar em relação à generalidade das moedas, mas por exemplo em comparação com a moeda única, portanto com o nosso euro, um euro passou a valer mais de 1,20 dólares, que era uma coisa que não acontecia desde meados de 2021. Depois o secretário do Tesouro veio pôr aqui alguma água na fervura, mas a realidade é que esta evolução do dólar tem muito impacto nos ativos que são denominados em dólares, nomeadamente no ouro. Ouro esse que também esta semana atingiu máximos históricos. Estamos a falar de uma onça de ouro já valer mais de 5.500 dólares. É muito dinheiro. É o ativo de refúgio por excelência. É o ativo de refúgio por excelência. Há aqui uma conjugação de fatores. Obviamente que não foi o dólar a causar isto, dá alguma ajuda, mas numa altura em que a geopolítica está tão quente, os investidores estão tão focados na geopolítica,
e procuram refúgio neste ativo que é o ouro. E o dólar perde valor, faz com que haja uma maior procura por alternativas de reserva de valor. Ou seja, há aqui uma conjugação de fatores que está a levar os investidores numa corrida ao ouro como nunca se viu e que já agora se estende à prata, ao cobre, portanto, os metais aqui numa semana também de loucura. E ao mesmo tempo, para terminarmos, Leonor, também vimos no S&P novos recordes. O que é que explica este fenómeno? Olha, eu acho que se para os investidores europeus a geopolítica, especialmente por causa da questão da Groenlândia, que nos é muito mais próxima, obviamente, a geopolítica tem sido muito determinante no sentimento. Para os norte-americanos é um bocadinho diferente, não é? Porque obviamente que existem preocupações também, mas a época de resultados acabou por roubar aqui um pouco o palco. E houve este momento marcante com o índice, o S&P 500, um benchmark, uma referência global para as ações, a ultrapassar pela primeira vez os 7.000 pontos. Estamos aqui a assistir a uma época de resultados que está a ser muito boa, com o foco agora nas empresas de inteligência artificial, muito boa, mas também muito, muito volátil, diga-se de passagem, à hora em que falamos. Eu ainda nem te consigo dizer qual é a reação aos resultados das gigantes tecnológicas, porque o que temos visto é os investidores cada vez mais querem ver empresas que superam expectativas, mas depois preocupam-se com um pormenor e ao longo de um dia, se calhar estamos a dizer que uma cotada subiu 7% e acabou a desvalorizar 9%. Mas pronto, em qualquer caso, há otimismo em relação à economia norte-americana, há uma época de resultados que está a trazer resultados robustos, otimismo e, portanto, o S&P acaba por atingir esta marca. Só para terminar, a época de resultados é essa que começa em Wall Street e depois vai ganhando fôlego na Europa e também em Portugal, portanto nas próximas semanas por cá será o que vai também marcar o sentimento dos investidores. Também teremos a primeira reunião do ano do Banco Central Europeu, portanto se Donald Trump nos permitir, pode ser que o foco volte um bocadinho mais para nível interno e não tanto para a geopolítica. Obrigado, Leonor Mateus Ferreira. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.